Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, mais um guia, porque ainda não é um review, mas assim que esse material for lançado vai ter um review completaço aqui no canal. Mas a gente tem que falar de um dos grandes anúncios da Panini que está previsto para ser lançado em agosto, que é o encadernado Batman e Juiz Dredd. Cara, sou muito fã dos dois personagens, tem um juizinho Dredd aqui em cima. E aqui no canal a gente tem review de praticamente tudo que saiu recentemente do Dredd pela editora Mitos, tá? Existe um guia aqui do canal, caso você não seja iniciado no mundo do Dredd, tem mais de um guia na verdade, tem guia dos ônibus, guia sobre como começar a ler o personagem, mas eu também vou fazer um rápido preâmbulo aqui, vou te nortear a respeito de quem é o Juiz Dredd, o juizão de Mega City 1, para você entender o contexto disso todo. Mas o que importa é o seguinte, existem vários crossovers do Batman com o Juiz Dredd ao longo do tempo, e agora a editora Panini vai fazer um encadernado de 300 e poucas páginas, tá? Vai custar, se não me engano, R$139. Tá aparecendo aqui a capa do encadernado e o preço, e aí o que importa é o seguinte, todos esses crossovers do Batman com o Juizão, que é o personagem da DC com o personagem da 2000 AD, estarão publicados nesse volume. Isso é imperdível demais, cara. Imperdível demais. De brinde, no meio disso tudo, ainda vai ter o crossover do Lobo com o Juiz Dredd. Então eu fiquei mais maluco ainda, porque realmente vai se tornar uma edição daquelas totalmente imperdíveis, tá? E aí, para isso, eu resolvi fazer o guia, trazer para vocês um pouco de informações a respeito do Dredd, porque provavelmente depois de você terminar de ler, você vai ficar fã do personagem Jag e vai falar, cara, por que eu não li a Dredd antes? Eu também não sei por que você não lia antes, mas você vai ver que você precisava ler e vai correr atrás de materiais. Pelo menos você vai encontrar todos os programas aqui no canal, tá? Então, quem é Juiz Dredd antes de eu começar essa bagaça? Bom, Juiz Dredd é um juiz, tá? Na verdade, é uma espécie de policial, de uma força policial, de um futuro alternativo pós-apocalíptico que se inicia no ano de 2099. Por que se inicia? Porque, diferente das revistas americanas, lá a gente sabe exatamente em que ano a história está se passando. A história do Juiz Dredd se passa exatamente 122 anos no nosso futuro. Então, nesse momento, na revista do Juiz Dredd, nós estamos no ano de 2144. Porque a gente está 146. Olha a matemática horrorosa do professor de educação física. Porque a gente está 122 anos no futuro, tá? Esse material começou em 1977. Então, o primeiro ano de Juiz Dredd é 2099. E dali pra frente a gente continua com o mesmo cara, em ação, velhaco já, igual o Clint Eastwood lá naquele filme Os Imperdoáveis, sabe? Aquele pistoleiro bem sério e tudo mais. Ele não tá desse jeito não. Mas ele continua sendo aquele juiz implacável da cidade Mega City 1. Então, nesse futuro alternativo, o mundo se acabou numa guerra nuclear e existem grandes cidades espalhadas pelo mundo e cercadas por muros para impedir que a radiação e os mutantes radioativos acabem invadindo a cidade. Essas cidades são ultra populosas, tá? Cidade Mega City 1 que ocupa a costa leste americana quase toda, tá? Tem 800 milhões de habitantes, em condomínios que são prédios gigantescos que moram 600 mil, 60 mil pessoas, 100 mil pessoas, é uma coisa de louco. Inclusive tem guerras de condomínio, isso é maravilhoso, tá? E no meio desse caos todo, daquele futuro pós-apocalíptico, com as coisas bem... As pessoas ficaram mais burras, as pessoas ficaram pobres, sem emprego, é um caos total. E a única coisa que exerce lei de verdade, que bota a ordem nisso tudo, são os juízes. Os juízes, eles são o total controle dessas cidades, tá? Eles servem como força policial, eles julgam na hora, eles dão a pena na hora e executam a pena na hora. Então, ele pega o cara, você cometeu o crime tal, você tá condenado a tantos anos de cadeia, pega o cara, leva pra cadeia, enfia lá dentro e fecha a porta. É nesse nível. Se precisar matar, mata ali na hora também. Então, esse é o estilo de Mega City 1. E esse Juiz Dredd é simplesmente o cara mais casca grossa, é o cara que segue a lei da maneira mais certinha possível. Então se torna um quadrinho com todo aquela peculiaridade, aquele humor britânico típico, tá? De fazer críticas dentro de alguma ironia e tudo. É esse tipo de quadrinho que você encontra. Violento, engraçado em alguns momentos, com muita ação, com muita ficção científica e com esse toque britânico único. E o legal, cara, é que os quadrinhos do Juiz Dredd, eles saem semanalmente na revista 2000 AD, nas progs, tá? Então toda semana saem 8, 10 páginas de Juiz Dredd. Essa história pode acabar nessas 8 páginas, ela pode durar algumas semanas, alguns meses, fazendo algum arco um pouquinho maior. Esses arcos estão sendo compilados em anos. Acabei de falar para você que o Juiz Dredd conta exatamente histórias em anos correntes, tá? Então é sempre 122 anos de futuro.
Então, acabou um ano aqui, acaba um ano lá na revista também. A história segue. Então, a gente tem essa passagem de tempo natural acontecendo dentro da revista. A editora Mitos encaderna esses materiais aqui que trazem 1 ou 2 anos, que são os ônibus Juiz Dredd casos completos. Nesse caso, a gente tem os anos de 2101 e 2102 encadernados aqui dentro, tá? Então, são várias historinhas, ó, sensacionais, tá? E aqui tem a lista de todas as progs que tem aqui dentro, tá? Então, tem review no canal, tem guia e tudo mais. Inclusive, a editora Mitos está lançando agora pré-venda de um novo material do Dredd. Em breve vai sair o volume 4. Esse aqui é o volume 3. Então, você não se preocupe, que você não precisa ter todos. Ah, mas o número 1 eu não estou encontrando para comprar. Cara, deixa eu te contar um segredo. Você não tem o número 1 do Batman, né? A primeira aparição da Detective Comics você não tem, talvez você nunca tenha lido. Vou te contar um outro segredo, tá? A maioria de nós, quando começou a ler o Batman, sequer o Dick Grayson era o Robin, tá? Ele já não era mais o Robin. Ele provavelmente já era o Asa Noturna e o Robin talvez fosse o Tim Drake. Para pensar que a gente não começou a ler os quadrinhos do início, cara. Talvez o Clark e a Lois já estivessem casados quando a gente começou. Então, é só pra gente refletir que nem sempre a gente precisa ler tudo do número 1. E se não conseguiu o número 1, já era. Eu não preciso comprar nunca mais, que minha vida acabou. E não é por aí. Dá pra acompanhar assim. Outra oportunidade que você tem é pegar Juiz Dredd Essencial, que trazem arcos fechados aqui, tá? Esses arcos geralmente são mais modernos, então já trazem as fases coloridas dos personagens. Esse arco, inclusive, é escrito pelo Garth Ennis, cara, tá? Então, Juiz Dredd Essencial, sensacional. Tem review aqui no canal, então, material, tem review e guia desses materiais todos. Dá uma conferida por aqui, depois desse vídeo aqui, obviamente. Mas a gente vai falar disso aqui, ó. Batman e Juiz Dredd. Esse aqui é o único encadernado que eu tenho, pelo menos eu acho. Eu tenho que dar uma revirada grande na coleção, mas eu acho que esse aqui é o único que eu tenho. Comprei na época, tá? Eu tava começando a ler quadrinhos, tinha visto o filme do Dredd com o Sylvester Stallone, falei, ih, legal, cara, Batman e esse personagem aí, engraçado, Stallone, deixa eu ver, não fazia ideia de quem era o Dredd na época, mas li esse material aqui na época. Embora tenha a capa do Mike Mignola, aqui dentro o material não é do Mignola não, tá? A gente tem arte do Ken Kennedy. Mas eu vou dar o guia completo aqui de tudo que saiu aqui no Brasil. Esse volume do Juiz Dredd versus... nem Batman, né? Batman e Juiz Dredd, os dois estão agindo juntos, afinal de contas os dois estão em prol da lei. Esse material não tem nada de inédito, tá? Todos os crossovers, todos os encontros foram publicados aqui no Brasil. O que é até curioso, porque o Dredd nunca teve espaço no Brasil. Ele ganhou uma notoriedade maior com a Mitos nos anos pós-2010, tá? Na década de 2010, ele teve alguns materiais, inclusive uma revista mensal, que bate aqui mais ou menos com o início do canal, o fim da revista mensal. Depois entraram nos encadernados capa dura, e agora a gente tem uma Dredd Mania com o lançamento dos ônibus e também dos Dredd Essenciais. Então a gente tem um material... A gente nunca teve tanto Dredd quanto tem agora. E nessa época que não tinha absolutamente nada, a editora Abril ia lá e lançava os crossovers. Talvez tentando emplacar o personagem que nunca conseguiu. Mas agora, finalmente, ele emplacou, tá? Esse material aí, então, cara, vai estar chegando agora em agosto, tá? Agosto para setembro, que deve estar chegando. Vai ter 304 páginas e trazer, então, todos os encontros do personagem. Vamos por ordem cronológica. O primeiro deles se chama Batman e Juiz Dredd, Julgamento em Gotham, que foi publicado em 1991 nos Estados Unidos, tá? E foi publicado em 92 aqui no Brasil. Ele foi dividido em duas partes, embora ele tenha sido publicado em uma única parte. A editora Abril dividiu ele em duas partes, numa minissérie em 2 edições, e lançou então em 92. Uma coisa curiosa é que todos os crossovers do Batman com o Dredd foram escritos pelo Alan Grant e o John Wagner. São dois nomes importantes dentro da própria DC, tá? O Alan Grant fez um monte de material do próprio Lobo, e ele é um cara muito importante dentro da 2000 AD, principalmente do Juiz Dredd. Então, esses materiais que você vai estar lendo nessas revistas do Dredd, tem muito roteiro desses dois caras, que são excelentes roteiristas. E os desenhos geralmente estão envolvidos com nomes que trabalham no próprio Juiz Dredd. Mas também são nomes absurdos que também trabalharam para DC, obviamente, todos eles, tá? Então, essa primeira edição, que você está vendo a capinha aqui, então é de 92, capinha inglesa desse lado, acho que vai ficar desse jeito. A capinha britânica original tá desse lado, e aqui a capinha da editora Abril, tá? Então, em 91,
Judgment on Gotham, o meu inglês horroroso, e Julgamento em Gotham, 92. Alan Grant e John Wagner no roteiro, arte do Simon Bisley, espetacular. Só por isso daí eu já quero, que eu sou fã demais do Bisley. Depois, em 1993, a gente tem Vendetta em Gotham, que é Vingança em Gotham, que é essa edição aqui que saiu em uma ediçãozinha só, tá? Em 95, a editora Abril lançou esse material. Alan Grant, John Wagner são roteiristas de todas as edições, com arte do Ken Kennedy e capa do Mike Mignola. Só a capa é do Mignola, tá? Então, esse material aqui saiu em 95. Em 95, lá nos Estados Unidos, saía Batman e Juiz Dredd, The Ultimate Riddle, ou Riddle, né? É a charada definitiva. Obviamente envolve o nosso querido Charada. E aqui a gente tem uma história curiosa, tá? Eles pegam o Batman e o Juiz Dredd, mandam para um outro planeta, para uma outra realidade, e eles servem como entretenimento para uma raça alienígena lá que quer ver eles meio como gladiadores, alguma coisa assim, tá? Esse material saiu aqui, então, em 1998. 1995 lá fora, 1998 aqui no Brasil. Obviamente, roteiro é da dupla que a gente já sabe, e a arte é do Cal Crenshaw. Como falei para vocês, toda essa galera que eu tô te falando de arte, eles trabalhavam na 2000 AD, fazendo revistas do Juiz Dredd, e alguns deles faziam uma ou outra ediçãozinha ali para a própria DC, tá? Tem algumas histórias, às vezes, ilustradas por esses caras. Vamos lá. 1998, nos Estados Unidos, a gente tem Batman e Juiz Dredd, Die Lauren. É melhor a gente falar que é Morra Sorrindo, tá? Em português, que aqui no Brasil só foi sair em 2002, 4 anos depois, quando a editora Mitos publicou. Vamos lembrar que depois da editora Abril, a Mitos assume ali uma parte desses materiais, né? E publica os materiais publica muitas minisséries da DC. E aí lançou também o Batman e Juiz Dredd Morra Sorrindo. Então, saiu em 2 partes pela Mitos, num formatinho bacana aí que vocês estão vendo na capa, tá? Não foi exatamente o formato americano, parece que era um pouquinho maior. Roteiro do Alan e do Wagner, e a gente tem arte, cara, de 2 caras aqui. A gente tem Glenn Fabry, que é um monstro, ele é o capista da série do Preacher, então, porra, vocês sabem, as capas do Preacher são absurdas. É o Glenn Fabry dentro dos artistas, e a gente também tem o Jim Murray, que fez também os materiais bem diferentes, bem legais da 2000 AD, como Slane, e fez também coisa como algumas edições do Etrigan para a própria DC, tá? Então, esse material saiu em 2002. Finalmente, a gente tem a última edição, o último crossover, que dessa vez não é com o Batman, é com o Lobo. Que bom que a Panini botou aí no meio, porque, não tem problema se não é do Batman, o Lobo vale a pena. Então, botou aí, a gente tem Lobo e Juiz Dredd, Psycho Bikers vs Mutants from Hell, de 1995. Essa daí é a mais atrasada de todas, tá? Ela saiu, eu perdi aqui dentro da minha anotação, mas ela saiu aqui no Brasil em 98. Foi Lobo e Juiz Dredd, Motoqueiros Doidos versus Mutantes do Inferno. Espetacular, tá? Com a arte do Val Semeix. Então, esse cara aí, esse é o único desses aí que desenhou menos para 2000 AD e fez um monte de material do Batman, fez um monte de material da DC. Então, a gente tem aí uma edição totalmente imperdível, tá? Eu tô doido para pegar esse material. E esse daí, assim que for lançado, vai sair um programinha aqui especial no canal. Mas o que importa é o seguinte, cara. Comece a dar uma chance pro Juiz Dredd, tá? Porque tu vai ver a qualidade do personagem, você vai ver que as histórias são muito diferentes e vai te deixar ainda mais animado para ler esse material, para ler esse crossover com o Batman. Porque, obviamente, quando você for ler o crossover, vai ser legal, mas tu vai ver que tu precisa de mais, cara. E vou te falar, todo mundo que comprou a ideia e embarcou no Dredd se apaixonou e viu que é um quadrinho realmente muito diferente. Sempre temos que dizer aqui, cara, os quadrinhos britânicos têm uma qualidade absurda. Alguns dos melhores roteiristas do mercado norte-americano, né, dos quadrinhos da Marvel e DC, são britânicos, e a maioria deles começou ou trabalhou bastante na 2000 AD. Mesmo que não estivesse escrevendo o Dredd, estava escrevendo outras das histórias que saíam na mesma revista que o Dredd. Então tem aí Alan Moore, o Garfienes, Garfienes escrevendo aqui Dredd, enfim.
todos esses caras estavam escrevendo materiais lá. Dá uma chance que é imperdível, tá? Espero que você tenha curtido esse programa descontraído, uma brincadeira aqui que eu queria dar uma olhada e falei, pô, isso vale um programinha, vale a gente bater um papo, então deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no Insta e se for comprar essa edição na Amazon e outras edições também, do Dredd e tudo mais, use os links do Barba que estão aqui embaixo que você ajuda demais o trabalho do canal, beleza? Então foi isso, aqui comigo Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.